Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias, eu sou contador, sou advogado e moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 11 de março de 2026. Eu quero primeiramente agradecer, a você, amigo, uma amiga que se inscreve no meu canal. Obrigado aos 927 inscritos. Obrigado também às 35 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso entrem em contato comigo, queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pois é, hoje eu trato um seguinte título: STF, Eleições em São Paulo e Democracia. Três temas para refletir sobre o Brasil. É muito importante essa questão, né? Eu convido vocês a me acompanharem na análise desses três temas, né, que praticamente, né, escolhidos para o vídeo de hoje, né? O primeiro trata-se da pesquisa eleitoral para o Senado em São Paulo, né, que apresenta um cenário interessante, né, no campo político da esquerda. O segundo tema envolve a decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada ao direito de defesa, no caso envolvendo o dono do Banco Master, né? E, por fim, abordaremos a preocupação do presidente do STF ao pedir respeito às instituições do Poder Judiciário. São três temas diferentes, dois no mesmo centro, referindo-se ao STF, mas que se relacionam diretamente com a política, a justiça e o funcionamento das instituições democráticas, né? Boa notícia para a esquerda em São Paulo, né? Como falei no início, no início, pesquisa divulgada recentemente, né, dá conta de que a notícia boa para a esquerda. Segundo os números, né, apresentados, as candidatas Marina Silva, que eu não sei de qual partido ela era dona do partido chamado Rede. Agora eu não sei se ela volta para o PT ou voa para o PSOL. Mas era uma suposta candidata ao Senado, pré-candidata ao Senado, e também a ministra Simone Tebet. São dois nomes, vamos dizer assim, outsider de São Paulo. Eles não têm, como nós sabemos, a Simone Tebet, ela parece que é de Mato Grosso, né, do Sul, e Marina Silva se notabilizou com sua política no Acre, mas estão disputando por São Paulo, né? Elas aparecem um empate técnico, né, com o candidato da direita, que é o Derrit, o ex-secretário de segurança da direita, né, do governador Tarcísio de Freitas. Faz tanto tempo que eu não falo de Tarcísio de Freitas que até esqueci o nome dele, né? Esse resultado pode ser considerado relevante, né, para o presidente Lula, que busca fortalecer a sua base, né, política no maior colégio eleitoral do país. São Paulo é fundamental para quem quiser, né, postular, ganhar uma eleição para presidente da República. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral, acho que com 30 milhões de eleitores, quem é bem votado em São Paulo, naturalmente, tem condições de sair vitorioso. As eleições em São Paulo sempre têm grande influência, né, no cenário nacional. Por isso, qualquer mudança no equilíbrio entre forças políticas acaba despertando grande interesse de analistas e observadores, né, da política brasileira. Mais do que torcidas, eu não estou aqui fazendo torcida de A, de B. O importante é que o processo eleitoral ocorra dentro de uma pluralidade, né, de ideias e respeito às regras democráticas. Ainda hoje, que não está nesse tema, mas eu me lembrei agora, é o seguinte: em 2022 nós tivemos um candidato folclórico, que foi o padre Kelmo. E hoje tem não me lembro de quem, no Globo, um artigo, acho que era no Globo, não sei se no Globo ou no Estadão, que também nós temos uma candidatura folclórica este ano, que é o senador de Alagoas, um deputado de Alagoas, né? E que também ele agora é candidato. Foi ministro da Defesa, foi muita coisa, ficou a vida inteira no Partido Comunista e agora é bolsonarista. Até esqueci o nome dele porque eu improvisei. Essa questão, por exemplo, o padre Kelmo foi ridículo, né, para a democracia. E também o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo é uma figura que eu tenho carinho por ele, né, eu acho ele assim um máximo, uma pessoa muito mais
está perdido, né? Ele saiu do PC. Não é porque ele saiu do PCdoB, não. É porque ele está num viés que não sei para onde vai. Isso não é bom para a democracia, né? É bom que a democracia seja com discussões sérias, com propostas sérias e que realmente com pessoas sérias que querem o bem do país, né? Isso, a eleição de São Paulo, né, gente, sem dúvida será uma das eleições mais disputadas do ano, né? As pessoas estão dando como certa a vitória do Tarcísio de Freitas na sua reeleição, mas está aí aberta as duas vagas para o Senado. É importante frisarmos que a eleição do Senado esse ano é a eleição que vale. Eleição para presidente da República é um prêmio. Quem ganhar leva o prêmio. O que nós temos que fazer é a maioria no Congresso Nacional, porque sem maioria no Congresso Nacional o governo fica preso, fica uma expressão aqui muito querida no Nordeste, apiado, né? Então botam uma peia, tem peia de 2 pés, peia cruzada e peia de 3 pés. Eu acho que o presidente Lula, com esse Congresso Nacional, ele está com uma peia de 3 pés. Claro que eu estou falando uma linguagem local, uma linguagem mas que tem sentido, quem é nordestino sabe disso, e é muito importante que nós tenhamos um Congresso Nacional democrático, um Congresso Nacional atuante, um Congresso Nacional que defenda realmente os interesses do país, e jamais de pequenos grupos, né? O que falta já, muitas vezes eu sempre falo aqui, é a questão da falta de projeto nacional. Mas gente, nós não temos um projeto nacional, nós temos um projeto de partidos, e isso dificulta, isso atrasa o nosso país. Vamos lá, agora eu mudando um pouco de assunto, mas eu acho esse o tema mais importante, é a minha escolha. O STF cumpre a Constituição no caso do dono do Banco Master. Outro tema importante, né, gente, que envolve uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça flexibilizou a visitação para permitir que os advogados do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pudessem visitá-lo no presídio sem gravação de conversas. Essa decisão foi fundamentada no direito constitucional de defesa, né? O artigo 133 da Constituição estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, evidentemente, né? Por essa razão, o contato entre o advogado e o cliente deve ocorrer com a garantia da confidencialidade, o que é considerado essencial para a preparação da defesa. Se o juiz ou qualquer outro que proíbe do advogado conversar com seu cliente ou permite que ele converse, mas a conversa é gravada, está agredindo o Estado Democrático de Direito, está agredindo os direitos humanos, nosso, meu. Mas ele vou abrir aspas aqui, porque ele é um bandido. Não se trata de ser, ele é um direito humano, um direito que é nosso, direito de defesa. Não podemos, em nome de uma suposta atuação efetiva, de uma segurança, proibir que o advogado converse com o seu cliente. E essa conversa não pode ser gravada. Por maior grau de periculosidade que tem essa pessoa. Porque é um direito proclamado, você nasce com esse direito, é do ser humano, independente de religião, de fé, de cidadania, naturalidade, nacionalidade. O direito de defesa é sagrado. Independentemente das opiniões políticas ou jurídicas, decisões dessa natureza devem sempre ser analisadas à luz da Constituição e do devido processo legal. Ora, não pode agora o administrador do presídio gravar uma conversa de um advogado com um cliente. Eu confesso, eu como advogado, agora eu vou falar empiricamente, emitindo uma opinião, assumindo um risco, mas eu quero dizer o seguinte, eu sou contra ao Estado atacar de forma violenta, como fazem no Brasil, quando uma pessoa é presa. Como esse caso do dono do Banco Master. Quebra o sigilo fiscal, quebra o sigilo telefônico. E as pessoas que estavam do outro lado da linha? Como ficam? Eu acho que o Estado não tem o direito
e eu tenho que defender os clientes, o segredo do advogado, o segredo do direito do advogado de conversar, de estruturar sua defesa sem interferência do Estado, sem agressividade do Estado. Isso é ditadura, isso é uma arrogância do Poder Judiciário, é um excesso de poder. Quando o Poder Judiciário ou qualquer Estado proíbe que o advogado se encontre de forma silenciosa, de forma tranquila com o seu cliente. É de fundamental importância. Ah, mas direitos humanos, né? Isso é direito nosso, é direito meu, é direito seu, direito da família brasileira. O respeito à dignidade. Não podemos agora, em nome de uma suposta justiça, em nome de uma suposta, quebrar o segredo, a vida pessoal de cada pessoa. Porque toda vez que um juiz autoriza a quebra do sigilo telefônico de uma determinada pessoa, as demais pessoas que estão envolvidas são também julgadas. Isso não é correto. O Estado tem que ter competência de encontrar os crimes fora do eixo da documentação. Ele tem que encontrar nos laudos. Não ficar ouvindo conversa. Porque essas conversas, em primeiro lugar, elas ficam fazendo uma jogada de má fé. Percebam que todo dia, diariamente ou durante o dia, milhões de informações truncadas, fora do contexto, agredindo A ou B, né, culpando o ministro A, culpando o ministro B, mas não tem uma concretude. Até agora não tem uma prova cabal que condene os ministros do STF. Não vamos aqui querer que o ministro do STF seja punido porque apenas tem o nome no seu telefone, claro, gente, uma pessoa dona de um banco, ele tem influência em Brasília, nos 3 poderes, ele pode muito bem ter lá contato com os ministros, ele patrocinou congressos internacionais, fez festas, isso é correto? Não entro no mérito, mas o lobby em Brasília é um processo, faz parte do dia a dia. Hoje mesmo tem milhões de lobistas em Brasília, cavando em Brasília, inclusive, más notícias para condenar o ministro do STF. O que nós precisamos é respeito às instituições, respeito à dignidade da pessoa humana. Ah, você está defendendo o dono do Banco Master? Não estou defendendo, ele tem que ser punido conforme a lei, conforme os crimes apurados pela Polícia Federal, pelo Banco Central, pela Receita Federal, seja por quem quer que seja. Mas não obrigar ou proibir que um advogado tenha acesso a ele, ou que a conversa entre um cliente e um advogado sejam gravadas em nome da lei. Isso é um absurdo, isso não existe no contexto social. A Constituição brasileira veda esse tipo de atitude. Mesmo sabendo, eu sei que tem alguns desembargadores, alguns tribunais que defendem essa tese da proibição do advogado ou da gravação da conversa do advogado com o cliente. Mas a Constituição não diz isso. A Constituição respeita a dignidade humana. A Constituição quer o devido processo legal, e o devido processo legal é o acesso geral e irrestrito e a liberdade do advogado de construir a sua defesa, a defesa do seu cliente. Fica aqui o meu repúdio, a minha reprovação a essa ideia estúpida de proibirmos que um advogado tenha um encontro reservado com seu cliente. Isso não é democracia, isso é rasgar a Constituição, é desrespeitar o devido processo legal. Bom, ainda dentro do mesmo contexto, respeito ao Supremo Tribunal Federal. Outro ponto importante no debate público, né, gente, é recente a manifestação do presidente do STF, ministro Edson Fachin. Ele destacou que os magistrados não podem permitir que o Poder Judiciário se torne refém de interesses políticos ou pressões circunstanciais. É o que nós estamos vendo.
Agora o Supremo está preso sobre a égide de uma mídia corrupta, uma mídia que não se interessa pelo país. Ela só quer ibope. Uma grande mídia que destrói, que não respeita a instituição. Se tem crime contra o ministro, que apontem. Até agora não apresentaram. Não me venha com conversa de querer punir o ministro simplesmente porque ele conversou com o dono do banco no dia que esse dono do banco foi preso. Se ele tivesse infringido a lei, a decisão da prisão não tinha sido efetivada. Ah, mas a relação de eu não vou entrar no mérito do contrato, isso aí é imoral. Não está dentro, eu concordo que um contrato caríssimo, todos os ministros têm familiares que são advogados e ganham milhares de processos. Porque o brasileiro não é ético, o brasileiro gosta do interesse. Quem é que não vai contratar para sua defesa num processo no STJ, no STF, que não seja um advogado filho de um ministro? Porque é meio caminho andado para ter uma decisão favorável. Isso não é correto, eu concordo. Mas não vamos agora crucificar um ou dois. Ah, mas temos que mudar. Mudemos as regras. O poder legislativo é para isso, para criar leis, para criar regras que estabeleçam os limites dos familiares dos magistrados. Também não podemos caçar o direito dos advogados, dos filhos do ministro A ou ministro B, simplesmente porque o pai dele é desembargador ou ministro de um Supremo Tribunal. Nós precisamos de moral, precisamos de ética. Essas declarações do ministro Edson Fachin reforçam a importância, gente, de preservar a independência das instituições. Eu sou um analista institucional com vocação democrática. Eu defendo as instituições, porque as pessoas passam, os poderes dos ministros acabam, mas as instituições ficam, são permanentes, são órgãos ônticos, que criados, de acordo com a Constituição, para administrar, para gerenciar o nosso país. Ao mesmo tempo, é fundamental que o próprio judiciário continue atuando com transparência, com responsabilidade, para manter a confiança da sociedade. As atitudes dos atuais ministros realmente não são dignas de respeito, mas não vamos acabar com a instituição simplesmente porque tem um dos seus pares fazendo algo errado. Que puna-se, mas com provas, com documentos, com direito ao devido processo legal. Não se trata de atacar as instituições, mas de fortalecer a democracia. O debate público, gente, pode e deve existir, desde que ocorra dentro dos limites do respeito institucional. A democracia depende exatamente disso. As instituições funcionando, críticas responsáveis e compromisso com a Constituição. Só precisamos disso. Já caminho para a conclusão. Os 3 temas analisados hoje, meus amigos e minhas amigas, mostram como a política, a justiça e instituições estão profundamente conectadas. Eleições competitivas fortalecem a democracia. Por isso que eu insisto que várias candidaturas com chances de vencer e debater os problemas de São Paulo, os problemas do Brasil ocorram. Eu não quero o Padre Kelmo. Eu não quero Aldo Rebelo num mundo romântico e ilusionista, como hoje está no jornal. Eu lamento, porque eu sou fã de Aldo Rebelo. Na Constituinte 88, ele era do PCdoB, era o único que negociava, o único que conversava com o povo. Os outros se colocaram dentro de uma redoma, inclusive da esquerda, inclusive do PT, e não aceitaram negociação. Para que a negociação fosse continuada ou reiniciada, foi preciso que o senador Marco Maciel criasse hoje, que lamentavelmente
esse nome ganhou um sentido pejorativo, mas em 1988 o Centrão foi criado com o intuito de rediscutir o processo constitucional. Um pouco de história não faz mal. O Mário Covas, com raiva do MDB de Orestes Quércia, foi o líder da Constituinte em 88, antes de fundar o PSDB. Junto com Fernando Henrique Cardoso, entregou as subcomissões da Constituinte aos deputados de esquerda, PCdoB, enfim, e deixou a direita sem amparo, sem discussão. E as subcomissões criou um mecanismo que o que eles aprovassem não podiam ser modificado no plenário. Ou seja, a Constituição foi discutida vamos dizer assim, não no submundo, mas num sub do sub do sub. Quando chegasse no plenário, que é o palco ideal para o debate, não podia ser alterada. Vem aí, cria-se o Centrão, liderado por Marco Marcel e um grupo, e realmente revogaram, alteraram o regimento interno da Constituinte e puderam debater e fazer grandes reformas, grandes alterações do decorrer do processo de elaboração do projeto constitucional. Mas Aldo Rebelo, diga-se de passagem, era o único que negociava, o único que tinha a porta aberta. Então eu tenho por ele esse respeito. Mas eu quero fortalecimento das instituições. Eleições competitivas, como eu falei, fortalece a democracia. O direito de defesa preserva o Estado de Direito. Então não pode o advogado ser gravado quando conversa com seu cliente. Isso é um absurdo, é uma ofensa à dignidade da pessoa humana. O Estado não tem esse direito de forma evasiva, de forma agressiva, obrigar que o advogado grave a conversa ou entregue a conversa que o advogado que teve com seu cliente. Isso é um absurdo, isso não é democracia, isso não tem poder de processo legal. A confiança nas instituições, gente, é essencial para a estabilidade do nosso país. O Banco Central, os Correios, o próprio STF já foram instituições mais respeitadas. Por que perderam essa credibilidade? Por má fé, por atos desviados da técnica, da justiça, da democracia. Em momentos de tensão política, mais do que nunca é preciso defender os princípios constitucionais e o funcionamento das instituições democráticas. Nada de fecha o Congresso, vocês são testemunhas que eu critico o Congresso, mas jamais mandei fechar o Congresso Nacional. Sempre digo que o Congresso Nacional é fundamental para a democracia. O que está errado são os parlamentares, mas não a instituição. Gente, eu quero já me despedindo, agradecer imensamente se você chegou até aqui. Façam essa análise, que nós precisamos de respeito às instituições, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário. É necessário, portanto, que os entes que lá ocupam os cargos tenham respeito à Constituição, ao devido processo legal. Jamais aceitarmos que um juiz ou um desembargador ou um ministro obrigue ou proíba que um advogado tenha acesso ao seu cliente, sem perseguição, sem saber que está... Ele não pode gravar, autorizar a gravação, porque é ilegal esta gravação, principalmente se a gravação for ilegal. Aí já é fim do mundo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, gente. Se inscreva no meu canal, estou com 927 inscritos, está faltando pouco para 1000. O meu objetivo é alcançar esse valor, esse número até o dia 30 de junho. Falta pouco tempo, eu estou com medo, estou assustado, mas não perdi a esperança. Conto com sua colaboração para que eu ultrapasse os 1000 inscritos logo, logo, logo. Muito obrigado e até a próxima.